O gnosticismo foi o grande desafio que os cristãos enfrentaram no segundo século. A palavra gnosis significa conhecimento. Pode ser conhecimento no sentido geral, pode ser conhecimento no sentido de relação sexual e pode ser também conhecimento no sentido de uma comunhão mística. Enfim, é um conhecimento participativo, semelhantemente à intimidade de um homem e uma mulher. De fato, os cristãos tiveram que se organizar, os chamados cristãos católicos tiveram que se organizar para enfrentar esse grande desafio que representou o gnosticismo. Nós poderíamos dizer que o gnosticismo teve dois pilares. O primeiro deles era o sincretismo. Era um movimento meio filosófico, meio religioso, que juntava vários elementos das várias religiões que haviam na época, uma mistura de crenças. Em segundo lugar, o dualismo, o chamado dualismo platônico ou dualismo helênico, dualismo grego. O dualismo, basicamente, ele afirma que tudo aquilo que é material, inclusive o nosso corpo físico, é mal. As coisas boas são as coisas espirituais, as coisas do mundo das ideias, do mundo dos conceitos. Deixe-me exemplificar para você isso. Se eu dissesse aqui agora a palavra flor, eu estou apenas lançando para você um conceito, uma ideia. Vem a ideia flor na sua mente nesse momento. Mas se eu te mostrasse aqui uma flor, eu diria para você que essa flor que eu estaria te mostrando é a representação material, física, dessa ideia, desse conceito flor. Então, nós poderíamos dizer que o conceito flor, a ideia flor, ele é um conceito eterno, ele é imutável, ele não morre, ele não termina nunca. Mas a representação material e física, essa flor que eu estaria te mostrando, é a representação material desse conceito. Essa sim, essa representação material, ela é limitada, ela é imperfeita. Poderíamos dizer que ela é má. Então, o gnosticismo, ele usava esse conceito de dualismo, a matéria é má e o espírito é bom, como um dos seus fundamentos, talvez o seu principal fundamento. Essas ideias gnósticas, elas penetraram tanto na filosofia grega, quanto penetraram também a religião judaica e entraram nas comunidades cristãs primitivas. Muito bem, o que esses cristãos gnósticos pregavam nessas comunidades? Alguns deles tinham, inclusive, cargos de liderança, né? Alguns presbíteros, por exemplo. Um dos famosos presbíteros que abraçou essas ideias gnósticas era um presbítero da comunidade cristã de Roma, chamado Marcião. Eu volto a falar sobre ele daqui a pouco. Muito bem. Eles diziam basicamente que o que Jesus veio fazer na Terra foi nos transmitir um conhecimento, uma espécie de conhecimento secreto, como se fosse uma chave secreta. Ora, que conhecimento secreto, místico seria esse que Jesus veio nos transmitir? Eles diziam que Jesus era um dos poderes celestiais, que eles chamavam de aeons. Então, Deus, que era 100% espiritual, ele não poderia ter criado uma coisa ruim, que é a matéria, o mundo material e o nosso corpo. Diziam os gnósticos que quem havia criado o mundo era uma espécie de semideus, um demiurgo. Eles identificavam, obviamente, o Deus do Antigo Testamento, que nos é apresentado pelo Antigo Testamento como Deus criador dos céus e da terra. Eles identificavam o Deus do Antigo Testamento com esse demiurgo e, portanto, eles rejeitavam imediatamente o Antigo Testamento. Então, Jesus, como um desses aeons, um desses poderes celestiais, ele teria sido enviado pelo verdadeiro Deus, o Deus plenamente espiritual, para nos livrar dessa prisão que é a matéria, né, inclusive do nosso corpo, nos livraria dessa prisão material, nos entregando uma chave de conhecimento, um conhecimento místico, um conhecimento secreto.
Esse conhecimento, basicamente, ele teria adquirido ao fazer essa viagem cósmica, vindo diretamente de Deus até nós. Ao fazer essa viagem cósmica, ele teria atravessado várias camadas celestiais, vários poderes, os planetas, que eram vistos naquela época, na antiguidade, você sabe disso, como poderes demoníacos. Então ele teria dominado esses vários poderes demoníacos, e ele teria feito isso conhecendo o nome desses poderes. Então, ao conhecer o nome desses poderes demoníacos e ao pronunciar esses nomes, isso significava um controle sobre esses poderes. E ao chegar aqui na Terra, então, ele teria transmitido esse conhecimento secreto para os seus discípulos. Agora, obviamente, Jesus, se ele é o Salvador, se ele veio para nos dar um conhecimento, para nos salvar dessa prisão material, ele mesmo não poderia estar encarcerado numa prisão material. Então diziam os cristãos gnósticos do segundo século que Jesus ele só tinha uma aparência de corpo, que na realidade ele não possuía um corpo. Era mais ou menos como se você fizesse assim com a mão, você conseguiria atravessar aquele corpo supostamente material. A essa ideia dava-se o nome de docetismo, vem do verbo grego dokel, que significa parecer. Ou seja, parecia que Jesus tinha um corpo material, mas na realidade ele não possuía um corpo material. Aqueles que adquirissem, então, esse conhecimento, que eram iniciados nesse conhecimento, quando morressem, a sua alma faria essa viagem cósmica de volta até Deus, e na medida que fosse enfrentando os vários poderes demoníacos, as várias barreiras, tendo essa gnosis, eles como que com uma chave iam abrindo essas barreiras até terem a oportunidade de chegar a Deus novamente, o Deus uno, o Deus espiritual, e eles como que uma gota caindo num oceano, eles se tornariam novamente um com Deus. Então essa era uma pregação que assustou, ideias, que assustaram os cristãos do segundo século, muitos bispos chamados católicos, que se identificavam como bispos católicos, diziam que esse não era o ensinamento que a gente encontrava nos apóstolos. Aliás, é nesse contexto que a palavra católico começa a ser usada. A ideia de católico aqui não é no sentido da denominação ou da igreja católica que nós conhecemos hoje, institucionalizada, mas vamos chamar aqui da igreja católica primitiva. Então a palavra católica ela é usada no segundo século como sinônimo de verdade, como sinônimo de ortodoxia, como sinônimo do ensino que nos foi dado pelos apóstolos, e não esse ensino dos gnósticos. Eles fazem esse contraponto entre o verdadeiro ensino apostólico e o ensino gnóstico. O Marcião é um presbítero, como eu disse, lá da comunidade de Roma. Ele escreve um texto chamado Antíteses e ele vai defender essas ideias, ataca o Deus do Antigo Testamento como demiurgo e propõe, inclusive, uma lista de livros que deveriam ser usados como base pelos cristãos. É o chamado Cânon de Marcião, ou seja, é a primeira lista de textos supostamente cristãos. Ele pega 10 epístolas paulinas, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, retira aquelas passagens que não se encaixavam com as coisas que ele acreditava, e ele apresenta esse texto agora, essa juntada de textos que ele fez, essa lista de textos, como o texto que deveria ser usado pelos cristãos. Muito bem, como que os chamados bispos católicos vão reagir a essa situação? Basicamente, eles criaram 3 regras para combater as ideias gnósticas. Em primeiro lugar, eles formam o chamado credo, ou seja, o credo é uma confissão de fé, é uma espécie de resumo daquilo no que se crê. Então, algumas frases que vão definir de maneira sistemática qual é a doutrina seguida pelos verdadeiros cristãos. O credo é a primeira forma, a primeira regra utilizada pelos bispos católicos para combater o gnosticismo. Em segundo lugar, o princípio conhecido como sucessão apostólica.
Um pai da igreja que utilizou isso de maneira muito articulada chamava-se Irineu de Leão. Ele escreve um texto na segunda metade do segundo século, chamado Contra as Heresias. É um texto de combate às ideias gnósticas. E basicamente o que ele vai argumentar é que, se você, nos dias em que ele escreveu esse texto, segunda metade do segundo século, se você fosse até o bispo lá da igreja de Roma, que pastoreava a comunidade cristã de Roma, e perguntasse para ele se havia chegado até ele algum ensinamento semelhante àqueles que os gnósticos estavam ensinando, ele diria que não, que o antecessor dele naquele mesmo cargo, bispo de Roma, não tinha ensinado nada daquilo, e que, por sua vez, o antecessor do seu antecessor também não havia ensinado para ele nada daquilo. E aí você poderia ir fazendo um recuo até chegar em Pedro. O Irineu, ele supunha que Pedro havia sido o primeiro pastor da comunidade de Roma e não teria recebido de Jesus nenhum desses ensinamentos que estavam sendo pregados pelos gnósticos. Então esse princípio ficou conhecido como sucessão apostólica. Sucessão apostólica, portanto, abrangia tanto a ideia de que Pedro elegeu o seu sucessor na comunidade de Roma, que por sua vez elegeu um outro sucessor e assim até chegar o bispo dos seus dias. E, em segundo lugar, o ensino desse bispo. Então não era apenas uma sucessão de cargos, mas uma sucessão de um conhecimento, do chamado ensino dos apóstolos. Ele concluía afirmando que o ensino dos apóstolos, assim como encontrado no bispo de Roma, não era compatível com o ensino dos gnósticos. A terceira regra foi a formação do cânon do Novo Testamento. Esse cânon do Novo Testamento que você tem aí hoje, os 27 livros, ele não foi fechado no segundo século, mas foi em fins do segundo século que começou-se a pensar numa lista definitiva. E isso para contrapor à proposta do Marcião, ao cânon de Marcião. Ora, já que nós não aceitamos o cânon de Marcião, qual será então o nosso cânon? Qual será o livro, texto que os cristãos deverão utilizar para fundamentarem a sua fé? Então é em fins do segundo século que começa a se pensar nisso. Haviam listas diferentes circulando em regiões diferentes do Império. São mais aí, pelo menos 200 anos, apenas no quarto século, vai se fechar esse chamado cânon do Novo Testamento da maneira como nós temos hoje. Muito bem, como você pode perceber, de fato, o gnosticismo foi um grande desafio à fé cristã chamada católica no segundo século e foi combatida da maneira como a gente acabou de descrever para vocês, através do credo, através da sucessão apostólica e através do cânon do Novo Testamento.